Olá, começa agora Verso Paulista. O programa é uma realização da Associação Paulista Viva, uma organização da sociedade civil de interesse público e sem fins lucrativos, que atua pela melhoria da qualidade de vida, preservação, segurança urbana e valorização da região da Avenida Paulista. O Fórum Pensar Paulista reuniu diversas instituições da sociedade civil e do poder público para falar sobre o futuro da Avenida Paulista. O evento foi realizado pela Associação Paulista Viva, Rotary Clube Avenida Paulista e Ordem dos Advogados do Brasil, OAB São Paulo, e teve o apoio do jornal O Estado de São Paulo. O diretor da Comissão de Direitos Humanos da OAB de São Paulo, Dr. Martim Sampaio, trouxe para o debate o tema liberdade de expressão e direitos individuais. Vamos acompanhar. Hoje a gente vai conversar sobre um tema atual que diz respeito à democracia, diz respeito aos direitos humanos. E esse tema é liberdade de expressão versus manifestações. As manifestações políticas, elas vêm desde a redemocratização do país. Elas se iniciam em 1977 e o palco que elas ocupam naquele momento é o palco do centro da cidade, porque ali ainda era o centro da cidade. O centro com vitalidade. Então, e aí eu posso botar no plural porque tomei parte dessas manifestações, nós caminhávamos pela rua do Anhangabaú e geralmente nos concentrávamos ali na Praça da Sé. Posteriormente, houve o movimento das Diretas Já, cujo palco principal foi o Vale do Anhangabaú, dada a sua magnitude. Já existia uma obra, já existia um calçadão, ali se ocupava. Mais recentemente, a Avenida Paulista começou a ser palco de manifestações. E muito recentemente, um movimento começou a ocupar de forma muito mais intensa as ruas da Avenida Paulista e ele começou a se dispersar. E é sobre isso que eu quero falar hoje com os senhores. E falar sobre isso é o seguinte: a gente está diante, primeira coisa, nós temos que entender o que está acontecendo em nossa sociedade. O que está acontecendo? Eu sempre uso essa figura de retórica quando vou falar sobre esse tema, porque diz respeito a um enigma. Nós pegamos a mitologia grega, Édipo, rei de Sófocles, e Édipo, num determinado momento, ele se encontra diante de uma esfinge que faz a seguinte questão: decifra-te ou devoro. E a questão que coloca é que animal é que tem 4 patas ao amanhecer, 2 ao entardecer e 3 ao anoitecer. E Édipo decifra dizendo: é o homem. O homem, na sua tenridade, ele caminha com os pés e as mãos, engatinha. Já na sua juventude, na idade adulta, ou na criança, adolescência, pelas 2 pernas, na velhice, com o apoio da bengala. E essa esfinge se joga. E nós temos o mesmo desafio, decifrar o que é esse movimento que está acontecendo. Há várias explicações para essa mitologia. Freud explica, sob o ponto de vista da psicologia, constrói o complexo de Édipo, onde existe um natural antagonismo entre o filho e o pai, e o assassinato do pai, ele acaba se casando com a mãe e constrói toda uma explicação sobre isso. Foucault, Vigiar e Punir, em outras obras, ele visita também e dá uma explicação sobre o poder. Nós não viemos falar aqui sobre mitologia grega, nem sobre explicação, mas nós viemos entender o que está acontecendo. E as primeiras coisas que parece que nos ajuda a decifrar essas manifestações que vêm ocorrendo na Paulista, tem 2 naturezas distintas. Uma é crise de poder, outra é crise de Estado. O que é crise de poder? É o poder que está aí, não está nos representando. Ou seja, está se construindo, por exemplo, pelo país todo, obras relativas à Copa do Mundo, com um padrão elevado, padrão FIFA. E as pessoas saíram às ruas indignadas porque também querem hospitais padrão FIFA. Não querem morrer na fila do SUS. As pessoas querem um trânsito padrão FIFA. As pessoas querem que o dinheiro público seja bem utilizado. Eu abri o Estado de São Paulo e verifiquei. Já o orçamento da Copa do Mundo estourou em R$1 bilhão. R$1 bilhão. E a questão é: será que esse gasto de dinheiro público, essa Copa, é uma obra de interesse nacional permanente? Essa mesma questão, de forma simplificada, que eu fiz e faço aos senhores, as pessoas ocuparam as ruas de São Paulo, do Brasil inteiro, se fazendo. Então essa é uma crise de poder. Não existe um poder hoje no Brasil que as pessoas se sintam representadas. E aqui eu não falo sobre partido político, eu estou falando de maneira geral. Segunda,
a crise de representatividade. Há uma forte crítica a todas as instituições políticas. Tanto isso é verdade que alguns partidos políticos tentaram capturar esse movimento. Exemplo, o PSOL tentou capturar levando bandeiras, foi afastado, ficou mais desse lado da Paulista. As outras manifestações ficaram do outro lado. Outras não se viu aquelas manifestações tradicionais. Então, houve uma mudança nessas manifestações. Uma mudança de estética, ou seja, as manifestações tradicionais são com caminhões de som, acompanhado de balões, bandeiras, pessoas e lideranças falando por essas pessoas. Nas manifestações, a partir de junho, não havia liderança, não havia caminhão de som, haviam pessoas com os mais variados cartazes. A pessoa se sentia, de alguma forma, incomodada por algo, escrevia um cartaz, abaixo do diretor da minha escola, eu quero uma rua melhor, eu quero a Paulista livre, eu quero a Paulista desimpedida, eu quero a Paulista cheia de gente, enfim, as mais variadas questões se colocaram naquele momento. Por quê? Porque a pauta nacional está falando isso. Essa crise de representatividade que está havendo está levando isso. E esse movimento teve um ascenso. De repente ele começou a se dispersar. Agora, essas manifestações, aí vem a outra pergunta. A liberdade de expressão, o direito de eu me expressar, pode se contrapor, por exemplo, ao direito das pessoas se movimentarem livremente numa cidade caótica como São Paulo? Até onde vai a democracia? Essa é a questão. Nós temos uma Avenida Paulista, todos nós conhecemos. Pelo menos, se eu estiver enganado, me corrijam aqui, deve ter uns 8 a 10 hospitais, se não mais, na região. O Hospital Alemão, o Santa Catarina, o Hospital das Clínicas, e o Sírio-Libanês, enfim. 9 de julho, enfim, aqui é um complexo hospitalar e pessoas aqui circulam nessa cidade. Circulam, e muitas vezes, infelizmente, a bordo de uma ambulância, necessitando um tratamento médico. A polícia se movimenta para atender uma ocorrência. Liga a sirene, sobe na calçada, faz o possível e impossível. Nós temos compromisso. Profissionais. Deles não decorre, muitas das vezes, a nossa vida, mas decorre compromissos e coisas que nós assumimos anteriormente. Mas a minha liberdade de locomover pode ser restringida pela liberdade de se manifestar? A outra reflexão é o seguinte: o que é o direito? O que é o direito? É uma definição difícil de dar. É uma definição que comporta várias classes de interpretação. Se nós formos a um doutorado, um mestrado, nós veremos que existem 200 explicações, todas elas bastante válidas, bastante sistematizadas, mas que, para um público como o nosso, um público leigo, que aqui não é academia, não vai satisfazer. Então, eu vou buscar uma explicação ou uma definição que seja bastante simples, que nós possamos guardar e carregar conosco. Essa foi me transmitida por um professor e eu acho que é das que eu conheço a mais válida. Direito tem uma única definição: direito é limite. É a tradução daquilo popular. O seu direito vai até onde termina, onde começa o meu. Eu posso, por exemplo, aqui, fui convidado aqui a dar uma palestra. Eu posso anarquizar aqui, em nome da liberdade de expressão, eu posso insultar as pessoas? Poder eu posso, mas eu posso levar um processo, eu posso levar uma vaia, eu posso levar reclamação, posso levar uma série de coisas, eu posso ser retirado do ambiente. Porque meu direito de me manifestar está limitado pela proteção da individualidade de cada um de vocês. Eu não posso extrapolar o conteúdo do meu direito. O meu dever corresponde a uma obrigação. O meu direito corresponde a uma obrigação. O meu direito de me manifestar corresponde à obrigação de respeitar todos os presentes aqui indistintamente. Bom, se direito é limite, o que é direito humano, então? É aquilo que consta na Declaração Universal de 1948, de 10 de dezembro? Sim, aquilo é. Aquilo é a tradução. É o que consta na Declaração Universal dos Direitos dos Homens, dos Cidadãos, da França? Também é. Mas os direitos humanos é algo que nasce inerente ao homem. O primeiro homem, ao caminhar sobre a face da terra, já possuía direitos humanos, direito à vida, o direito a existir, o direito de se relacionar. Até mesmo a tradução bíblica disso nos explica de certa forma. O primeiro direito humano violado que se tem conhecimento na história, se a gente tiver uma concepção religiosa, vai estar no Gênesis, onde Caim matou Abel. Caim tirou a vida de Abel. Ele feriu o direito humano de Abel de existir. E assim prossegue. Bom, dito isso, vamos qualificar essas manifestações.
garante a Constituição, e vamos buscar, já que as religiões, aqui não é um debate religioso, e sim um debate, digamos, nesse momento, jurídico, vamos qualificar o direito de se manifestar. É livre a manifestação no país? Sim, é livre a manifestação no país, artigo 5º da Constituição Federal. Porém, mesmo essa liberdade ampla dada pela Constituição de 5 de outubro de 1988, que veio no processo de redemocratização e fez esculpir uma Carta Magna extremamente avançada e liberal, ela põe limite. Posso eu fazer uma manifestação de cunho nazista? Não, não posso. Estou cerceado. Posso fundar o Partido Nazista no Brasil? Não, não posso. Ah, mas e meu direito de manifestar? Está limitado, porque seu direito de manifestar está indo em desencontro ao interesse de uma comunidade. Bom, então, posso fazer uma manifestação de cunho homofóbico? Não, não posso. Posso fazer uma manifestação de cunho racista? Não, não posso. Estou limitado por isso. E assim, várias manifestações. Então, o direito de se manifestar encontra uma limitação concreta e objetiva, que é aquela do direito de eu, ser humano, eu, comunidade, poder existir. Portanto, as manifestações na Avenida Paulista podem prevalecer sobre o direito dos demais habitantes de São Paulo? Eu, Martim, falando meu nome pessoal, acredito que não. Porque existe o direito de manifestação, não pode ferir um direito maior, que é o direito da coletividade. Embora deva ser assegurado a todas as manifestações livremente na sociedade, creio eu que esse espaço público pertence à cidade de São Paulo e não pode ser perturbado, esse espaço público vital, que é por tudo que já foi dito aqui, pela circulação de pessoas, pela necessidade hospitalar, por ser um centro financeiro, não pode ser interrompido a cada segunda-feira, a cada terça-feira, a cada dia da semana, sob pena de tornar todos nós e ter um custo social elevado, que é o custo do trânsito parado, nessa cidade. Infelizmente, a nossa liberdade está limitada. Deve-se o quê? Deve-se buscar um novo espaço público em São Paulo para se realizar essas manifestações. Eu, rigorosamente, não sou contra a manifestação, sou totalmente favorável a todas as manifestações, mas esse direito deve ser limitado ao direito dos demais de poder ir e vir. E, por último, surgiu nessas manifestações um fenômeno atual, um fenômeno contemporâneo chamado Black Bloc, que eu gostaria de também fazer a última pontuação sobre o Black Bloc. Os Black Blocs atuais envergonhariam os fundadores do anarquismo. Porque os fundadores do anarquismo, a última coisa que eles queriam, eles defendiam a seguinte tese: todo governo é um crime, toda propriedade é um roubo. Essa era a definição que eles faziam, num jargão que eles utilizavam. Porém, eles não praticavam essa violência desmesurada contra as pessoas, não faziam isso. Muito longe de ser anarquista, isso é um bando arrivista que se está querendo incorporar e está destruindo uma legítima manifestação popular. E contra isso, a sociedade organizada, os defensores de direitos humanos devem se posicionar rigorosamente. E aí, nesse caso, eu acredito que a lei deve ser aplicada com rigor. Ou seja, o indivíduo está se manifestando, vamos garantir a manifestação dele. Ele passa a depredar, assustar os outros, destruir a manifestação. A polícia tem que intervir nesse momento, levar esse indivíduo à delegacia de polícia, ele ser atuado em curso em eventuais crimes que tenha cometido, sendo garantido a ele a assistência de um advogado. Agora, faço um último reparo nessa questão que eu toquei aqui. Existe a resolução número 1 da Polícia Civil, se eu não me engano, do Corregedor, que determina que quando um indivíduo preso em manifestação for levado ao DP, à Delegacia de Polícia, perguntem a ele a sua filiação partidária. Isso é uma afronta ao direito à individualidade das pessoas. Se a polícia acha, se a Polícia Civil, por alguma razão, entende que é necessário saber a filiação partidária de um indivíduo, consulte o TRE. É só ir lá, fazer a consulta e vai estar, fulano é filiado a tal partido. Ponto. Agora, transformar uma ação de vândalos em uma ação política é transformar o Estado de Direito numa ditadura. E isso a gente não pode aceitar. Seria necessário fazer um projeto de lei, uma regulamentação de como pode ser feita a manifestação? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim, porque você abre a oportunidade de um amplo debate na sociedade, ouvindo todos os setores envolvidos. E me parece a maneira melhor de resolver um problema é discutir coletivamente.
faça-se audiências públicas na Assembleia do Estado de São Paulo, regulamenta-se a utilização do espaço, faça-se na Câmara, se for o caso, vamos analisar, você me pegou meio de surpresa, mas me parece, ou a Câmara Municipal, ou a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, e nesse caso aqui, resolve-se a coisa de forma coletiva. E quem desrespeitar a lei vai ser autuado na forma da lei, ou mesmo na Câmara Federal. Mas o que tem que se fazer, diante do caos que nós vivemos, com essa doença chamada trânsito, com esse inferno que nós estamos vivendo em São Paulo, não é possível que 50 pessoas possam decidir atrapalhar a vida de 2, 3 milhões de pessoas. Isso é inaceitável, isso não é razoável e a gente tem que saber conviver em coletividade. Muito obrigado. E só para lembrar, o Fórum Pensar Paulista contou com o apoio do São Paulo Convention Visitors Bureau, do Instituto de Arquitetos do Brasil, Departamento de São Paulo, da Inova e da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Estado de São Paulo. E ainda na área do direito, o presidente do Instituto Latino-Americano de Direitos Humanos, Dr. Dimitri Salles, discursou sobre a diversidade e pluralidade. Veja. Eu queria começar fazendo uma distinção entre diversidade e pluralidade. A ideia da diversidade nos traz a possibilidade de afirmação das diferenças. Nós não somos iguais, não existem pessoas iguais, não existem sequer... podemos até comungar de ideias iguais, mas essas ideias elas são processadas, elaboradas de forma diferente, porque cada sujeito, cada ser humano, ele é extremamente singular. E cada um de nós somos um universo dentro de um espaço físico delimitado chamado corpo. Este universo, essa experiência humana, ela se expressa de diversas formas, fazendo com que cada um de nós sejamos diferentes nos nossos desejos, nos nossos medos, nos nossos anseios. A ideia da diversidade, portanto, assegura que as nossas diferenças existam. Sejam diferenças sobre a minha concepção de mundo, minha visão religiosa, a minha ideologia partidária, a minha orientação sexual, a minha identidade de gênero, a minha diferença de onde eu vim, se do Nordeste ou se do Sul do país. A diversidade, por si só, ela não será respeitada, ela não acontecerá se não houver a possibilidade da pluralidade, ou seja, todas as diferenças coexistindo. A pluralidade não significa que nós devemos viver em harmonia. Os conflitos das próprias diferenças devem ser assegurados, sob pena da gente estabelecer padrões que vão emoldurar, enquadrar o sujeito, resultando em, no final das contas, negar a própria diferença de cada um de nós. Ou seja, quando diversidade e pluralidade se conjugam, a ideia do conflito não pode ser eliminada. Uma sociedade democrática só será democrática se os conflitos forem assegurados. É claro que os conflitos não significam uma luta armada ou uma briga, mas a ideia da possibilidade das diferenças poderem se expressar, podendo, por exemplo, uma pessoa de uma determinada religião conviver muito bem com uma outra pessoa de uma outra religião, sem que necessariamente precise as religiões se anularem. A diversidade assegura que nós sejamos diferentes. E a pluralidade assegura que essas diferenças possam existir, mesmo que sejam conflitantes entre si. E o que mais me chama a atenção é de que diferenças ou de que diversidades a Avenida Paulista expressa. Todas essas diferenças. Sejam diferenças religiosas, culturais, políticas, de ordem sexual, todas as diferenças. De gosto musical, ao gosto pelo time de futebol, todas essas diferenças. Ao invés de tentarmos explicar razões das diferenças, me parece que é muito mais interessante tentar entender como essas diferenças podem existir. Por exemplo, quem são esses diferentes? Um tema muito recorrente foi a questão dos black box. Ainda que as suas posturas possam ser, sobre todos os aspectos, justificáveis e certamente injustificadas, me interessa muito mais, ao invés de pensar se as ações do black box, do grupo dos black box, representam prejuízo, me interessa muito mais pensar quem são esses sujeitos.
qual é a realidade social, econômica e política do país que faz com que um movimento surgido na década de 70 na Europa, impulsionado pelos ventos de maio de 68, vai chegar no Brasil somente na segunda década do século XXI. E por que vai chegar neste momento? Quem são esses sujeitos? Para mim é muito mais instigante tentar entender qual a estrutura política, social do nosso país que faz com que um grupo de determinadas pessoas, insatisfeitas com o Estado, comece a se organizar muitas vezes de forma violenta, ganhando inclusive outros adeptos, do que simplesmente taxá-los como sendo vândalos, como sendo responsáveis pela depredação, por causar prejuízos. Talvez uma compreensão mais ampla resulte no fortalecimento da democracia. Portanto, entendo que antes da gente querer enquadrar os grupos que são diferentes, é muito mais urgente pensar quem são, de onde vêm, o que querem falar, o que desejam manifestar-se dentro dessa pluralidade que é a Avenida Paulista. Para a gente tentar entender, eu me lembrei de 3 momentos que eu acho que são importantes, que demonstram que essas diferenças têm se expressado na Avenida Paulista. Por exemplo, a própria parada do orgulho LGBT. É extraordinário que no momento, na década de 90, quando os movimentos sociais enfrentavam as dificuldades impostas pelo neoliberalismo, o refluxo dos movimentos sociais, a dificuldade de organização, o movimento LGBT conseguisse promover um evento, uma marcha de 4 milhões de pessoas na Avenida Paulista. Um outro exemplo, a Marcha da Maconha. A discussão é, qual é a ideia de enfrentamento às drogas que se deve o Brasil passar a discutir? Um outro exemplo de manifestação das diferenças na Avenida e da pluralidade na Avenida Paulista, eu vejo com muito carinho, até porque eu tenho grande simpatia por todos aqueles que se inquietam, é a Marcha das Vadias. E a gente poderia listar outras manifestações, as próprias manifestações não apenas políticas, mas, por exemplo, a comemoração de um jogo de futebol, é que eu não gosto muito de futebol, não entendo muito, mas um final de um campeonato em que o time, sei lá, o São Paulo, o Corinthians tenham vencido e que ocupam a Avenida Paulista para poder celebrar a alegria da vitória. Ou um determinado candidato que vence as eleições para a prefeitura e que vem para a Avenida Paulista. São inúmeras as formas de manifestação das nossas diferenças, que, aliás, um pequeno parêntese, as diferenças não poderiam tanto nos assustar. As diferenças não fazem outra coisa senão complementar aquilo que não tem em mim. As diferenças me acrescentam, me tornam maior. Mas temos muito medo das diferenças porque elas também nos tiram do conforto de achar que o mundo está dado, está acabado, quando o mundo está ainda por se construir, ainda não se construiu. Essas novas formas de expressão que rompem com a ideia de que as diferenças estão limitadas naquilo que é permitido, faz surgir algumas inquietações para algumas mudanças de concepção e algumas inquietações para o poder público e para nós. Primeira dessas inquietações, a questão do trânsito. As manifestações de junho de 2013, que ficarão na história do país, suscitaram esse debate sobre e o direito de ir e vir. Por exemplo, manifestações pequenas, manifestações que envolvam 100, 150, 200 pessoas. O direito dessas pessoas se manifestarem está acima do direito de ir e vir? Eu quero dizer para os senhores e para as senhoras que eu entendo que o direito de manifestação, num espaço como a Avenida Paulista, ele se equipara, em termos de importância, à importância que tem a mobilidade dos veículos. Portanto, eu acho que a ideia do direito de manifestação ele tem que ser elevado ao mesmo direito de mobilidade de carros e de pessoas. E nesse sentido, não há conflito. Nesse sentido, há que se haver uma ponderação. Acho também que essas novas formas de manifestação dialogam com a questão de segurança pública, com a polícia militar e a polícia civil. E eu entendo que quando falamos de segurança pública no século XXI, e tenho defendido isso, temos necessariamente que falar em uma segurança cidadã. Ou seja, as forças de segurança devem estar comprometidas com o exercício da cidadania.
E as manifestações devem ser entendidas como expressão desse exercício de cidadania. É uma sociedade que assegure que as diferenças não resultem em violência. Uma sociedade que permita que homossexuais possam desfilarem pela Avenida Paulista, no dia a dia desta avenida, de mãos dadas, sem que um grupo de skinhead possa necessariamente matá-los. O direito ao gozo é possibilitar que as pessoas sejam quem são, impondo ao poder público este dever. E esses deveres só serão concretizados se nós estivermos atentos a dois valores fundamentais da democracia. O primeiro, o valor da tolerância. A gente tem que ser tolerante com o diferente. Mas essa tolerância não pode significar a suspensão temporária das diferenças. Do tipo, eu sou tolerante desde que a sua diferença não se manifeste. É muito comum quando a gente fala sobre diversidade sexual, as pessoas dizerem assim, eu não tenho nada contra o gay, desde que não seja afeminado, desde que não seja isso, e que são tantos desde que ele não existe, eu não tenho nada contra os gays. Essa tolerância que me diz eu não tenho nada contra os gays, e que no fundo resulta na negação da diferença, ela tem que ser conjugada com a dimensão do respeito. Eu tenho que tolerar, mas eu também tenho que respeitar o outro como ele é. Quem ele é. A tolerância por si só não leva a nada. O respeito por si só não leva a nada. São dois elementos que se conjugam para fazer com que a diversidade e a pluralidade possam se expressar. Para terminar, o meu desejo na Avenida Paulista de 2021 é que a gente possa conectar os polos de expressão de todas as diferenças, para que a gente possa, como disse, já que a diferença não faz outra coisa senão me acrescentar e não me diminui, para que a gente possa ser seres humanos, cidadãos e cidadãs muito melhores, muito mais ricos, e talvez a gente tenha a possibilidade de gozar um pouco a experiência humana, que é o que nos possibilita emancipar-se para além mesmo do nosso corpo físico. Concluo dizendo que esse debate traz o seu foco principal a ideia de democracia. Se a Avenida Paulista se pretende o reflexo do Brasil, que ela seja o reflexo de um espaço de diversidade, de uma diversidade plural, democrática e principalmente criativa. É o nosso desejo. E muito obrigado desde já pela atenção. O nosso programa está terminando, mas você pode mandar sugestões de pautas, indicar outros convidados. Escreva pra gente, versopaulista@associaçãopaulistaviva.org.br. O Verso Paulista fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Até o próximo programa.